Olá pessoal, sou o professor Diego Mota e hoje eu trago a empresa Verizon, uma empresa estrangeira, negociadas não na bolsa brasileira, e sim na bolsa de Nova York. Como vocês têm reparado, eu tenho trazido para vocês vários vídeos falando de empresas, né? Eu sempre comento que nós somos investidores de bolsa de valores, mas principalmente somos investidores de empresas, para você investir na bolsa de valores de forma fundamentalista. E o que seria ser investidor fundamentalista? São investidores que estudam os fundamentos das empresas. E as empresas, para nós investidores, têm vários focos. Tem empresas que têm um foco em dividendos, tem empresas de small caps, que é aquelas empresas pequenas com grande upside. Eu tenho empresas do setor imobiliário, principalmente os fundos imobiliários, que a gente está produzindo também vídeos sobre fundos imobiliários. E hoje eu trago para vocês uma empresa que tem um foco no exterior. São empresas que negociam em dólar, né? A gente está, como investidor, é interessante a gente ter uma exposição numa moeda forte. Então, nisso, com todo esse arranjo, nós conseguimos montar a nossa carteira de investimento. Então, a gente não analisa a empresa por analisar, a gente analisa a empresa com foco. Então, empresa com foco em pagamento de dividendos, small caps, fundos imobiliários e também exterior. E no vídeo de hoje eu trago a Verizon, que é uma empresa de telecomunicações, mais voltada, na verdade, de telefonia, mas é uma empresa que é negociada na Bolsa de Nova York, ok? Vocês vão verificar que a análise das empresas estrangeiras é um pouco diferente da análise que eu faço em empresas brasileiras, mas os fundamentos, a gente está sempre buscando bons fundamentos, a gente vai fazer valuation também dessa empresa e tudo mais. Ah, Diego, por que você escolheu a Verizon e não uma outra empresa como a Apple, a Facebook, Walt Disney e tudo mais? Por quê? Quando a gente está com um olhar de investidor, nós estamos procurando oportunidades na Bolsa de Valores. Então, eu vejo a Verizon hoje, que entrou no meu radar, na verdade eu já comprei a ação da empresa, lembrando que aqui eu não faço recomendação de compra nem de venda. Nosso objetivo aqui é estudo, é vocês verificarem como eu analiso empresas. E a partir daí vocês podem também adquirir conhecimento, tirarem dúvidas, para vocês também começarem a analisar empresas. Ok, pessoal? E a Verizon entrou no meu radar devido a um negócio que eu acho bastante interessante e também o seu potencial de crescimento. Grandes empresas como Facebook, Disney, Walt Disney e tantas outras grandes empresas que estão interessantes, até é até mais gostoso a gente falar dessas empresas, né, porque são empresas que já estão do nosso dia a dia, que a gente conhece bastante, mas como investidor eu prefiro ficar de fora hoje nessas empresas. Apesar de ter na minha carteira a Apple, Netflix, Alibaba, então são empresas que eu já tenho na minha carteira, mas eu comprei lá em 2016, 2015, então hoje eu não vejo essas empresas como oportunidade de compra, tá ok? A Verizon sim entrou na minha carteira, na verdade entrou no meu radar primeiro, entrou na minha carteira e aqui é uma empresa que eu considero mais interessante para você que é investidor e que também que você quer iniciar seus investimentos no exterior. Ok, pessoal? Só deixando aqui para que vocês possam se cadastrar no nosso canal, canal Leitura de Mundo. A gente está sempre falando de mercado financeiro para iniciante, analisando empresas, fazendo valuation, ok? E compartilhar, né? Se esse vídeo aqui fazer algum tipo de sentido para vocês, se vocês gostarem, compartilhe o vídeo que é importantíssimo para o nosso canal. Lembrando também que nós temos lá no nosso Instagram, Professor Diego Mota, onde a gente posta bastante conteúdos, e também no nosso Telegram. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a todas as nossas plataformas, ok? Então chega de enrolação, vamos falar da Verizon. Então, a partir daqui, nossa análise dessa empresa parte muito da nossa tese de investimento. Eu estou sempre comentando com vocês nossa tese de investimento, que é o quê? São os pontos que a gente está analisando da empresa. Então a gente conhece a empresa, verifica quais são os fundamentos, esses pontos importantes da empresa, para que a gente possa fazer uma análise qualitativa, para depois sim a gente fazer uma análise quantitativa, onde a gente vai analisar ali os indicadores financeiros, operacionais dessa empresa. Então vamos dar sequência aqui no nosso vídeo para que vocês possam ter acesso a todas essas informações. Mas primeiro, qual é a nossa tese de investimento? Por que a Verizon entrou no meu radar? Então, eu coloco para vocês os pontos, para facilitar aqui até a questão da nossa interação, a didática, né, junto a esse vídeo. E aqui eu boto a primeira, o conhecimento da empresa. Então, é a segunda maior operadora de telefonia nos Estados Unidos. Então, ela atua no mercado de celular, serviço de banda larga e telefonia fixa. É o que nós temos no Brasil, que é a nossa Vivo, Claro, Oi. Então, ela trata na parte de telefonia nos Estados Unidos. Então, ela é a segunda, a principal, né? A primeira é T-Mobile. Então é a segunda maior operadora nos Estados Unidos e é uma empresa que tem uns pontos interessantes que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. O seu código de bolsa é esse VERS34, para quem está investindo, lembrando que você consegue investir aqui no Brasil em empresas no exterior, por exemplo, abrindo uma conta numa corretora no exterior.
eu uso a Avenue, né, mas tem outras boas corretoras também. Vou deixar também aqui na descrição o site da corretora que eu utilizo. Lembrando que aqui a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, nada disso. Tudo aqui é isento de qualquer coisa relacionada a pagamento ou patrocinado de qualquer outra empresa. Aqui a gente é extremamente transparente. Eu só falo aquilo que eu faço e o que eu estou investindo. Então, é extremamente transparente. Então, o código da bolsa da Verizon é VERS34. E aqui eu vi já um ponto interessante que me chamou a atenção para essa empresa, que é a forma que ela está fazendo a implementação de novas tecnologias, principalmente do 5G. Então, esse canal que ela está criando, ela está saindo na frente, né, principalmente adquirindo leilões lá nos Estados Unidos, para poder ampliar a cobertura da telefonia, principalmente de celular. Então, o 5G, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, corporativo, é extremamente importante porque você vai ter o quê? Hoje, né, nós vivemos num mundo de comunicação e a questão da telefonia ela é extremamente importante. E a Verizon ela está saindo na frente em relação ao 5G. Então isso me cria aqui, me liga um alerta para ter uma boa perspectiva de resultados para a empresa. Então, olha só, é uma empresa que hoje ela é a segunda colocada, né, na questão de tamanho de operadores de telefonia nos Estados Unidos, mas ela está com inovação, ela está com investimento e ela saiu na frente na questão do 5G. Então isso nos faz criar um alerta. E é interessante que aqui que a gente comenta muito, e eu falo bastante, que eu não sou muito de ler notícias, eu sou muito mais de ler empresas, relatórios de empresas, e aqui ninguém está falando ainda do 5G, da Verizon 5G, mas quando você começa a ler empresas, estudar as empresas, você começa a antecipar as notícias. Aqui está, dentro dos seus relatórios, ela já mostrou que tem um investimento forte em 5G. Pode ser que daqui a pouco, daqui a alguns meses, vai ser noticiário, o 5G e tudo mais, a Verizon lança o 5G e tudo mais, aí vira notícia. Mas nós aqui já estamos antecipando essas notícias, e aí que vale o investimento. Aí quando a Verizon lançar isso, e isso for comprovado no mercado, as suas ações vão subir de uma forma vertiginosa. E isso, aí quando ela subir, não importa mais, porque já subiu, já perdeu. Por isso que eu falo para vocês, leiam menos notícias e foquem muito mais na leitura das empresas. Por isso que eu estou produzindo vários vídeos falando de empresas. E aqui a gente antecipa as notícias. Então está aqui, estou antecipando, na verdade, uma notícia que é em relação à questão da implementação do 5G, no caso, né, então falando de empresa no exterior, nos Estados Unidos. Então, é uma empresa que gera muito caixa, tem receitas, no caso dos bilhões, e ela é dividida na questão dos clientes, pessoa física, como eu e você e tudo mais, a questão também corporativa, então ela faz também, vende seus produtos, seus serviços de telefonia para empresas, e também tem uma parte de divisão de mídias, que é uma parte bem pequenininha, que teve aquisição recentemente da Yahoo, tem a TechCrunch, tem a AOL, então é uma questão de mídia que ela tem, uma divisão de mídia, mas é bem pequena, não tem muita influência nas suas receitas. Fica muito maior na questão de nossos clientes, pessoas físicas e também no meio corporativo. E tá, então a gente está fazendo aqui a nossa tese de investimento, nós estamos analisando, já entendemos o que a empresa faz, o que me chamou a atenção para poder a empresa entrar no meu radar, né, que é a questão principalmente do 5G, é uma empresa que tem receita na casa dos bilhões de dólares, então isso é muito interessante, é uma empresa que gera bastante caixa também, ok? Mas tem a questão dos riscos. Qual é o risco desse negócio, né? Lembrando que a gente está analisando a empresa, está analisando o negócio. Quais são os riscos? Principalmente a questão da competição, que é muito parecido com o mercado brasileiro. Nós já temos várias telefonias que estão sempre competindo umas com as outras. Mas a questão da entrega do serviço, da qualidade, principalmente agora do 5G, isso é um diferencial da Verizon, que é uma empresa que tem várias telefonias e tudo mais, já falei que ela é a segunda maior do mercado, mas ela tem qualidade, ela entrega qualidade para os seus clientes. E isso é um fator extremamente interessante. Na verdade, é uma vantagem competitiva que a empresa tem em relação aos seus concorrentes, além da questão dessa inovação tecnológica junto ao 5G. E ela tem um projeto claro de crescimento de market share. O que seria a market share? É o pedaço dela no mercado. Hoje ela tem 17% no mercado, que eu considero que razoável, né? E ela pensa chegar a 20% a 24%. Repare que quanto mais mercado ela ganhar, maior aumento terá das suas receitas. E é claro que o aumento do seu market share está diretamente ligado à questão do quê? Da entrega de qualidade de serviços. Por isso que a questão da implementação do 5G me chamou muita atenção e o projeto de expansão que a Verizon quer. Ok? Então, aqui eu coloquei para vocês os principais pontos da empresa, a nossa tese de investimento, para que a gente possa agora sim analisar a questão financeira da empresa.
Aqui eu boto pra você a divisão, né, da receita, na questão de ver aqui o consumer, que é a questão, os clientes, pessoa física, o business, que é a questão do corporativo, e a parte de mídia, que é onde tem o Yahoo, a AOL, a TechCrunch. Então, repara que a mídia é só 5,8% da sua receita. A maior parte, é claro, está ligada à questão do cliente, pessoa física, e também tem uma boa parte, com 24,2%, eu acho que é uma parte extremamente interessante na questão corporativa. Alguns indicadores financeiros, entre vários, o que me chamou mais atenção é que ela consegue, desde 2015 para cá, ela tem um crescimento do EBITDA de 1,5 ao ano. Não é um crescimento que chame muito atenção, lembrando que o EBITDA é o caixa da empresa. Então, assim, não me chama muito atenção esse 1,2 ao ano, também ela tem um crescimento, ok, mas me chamou atenção também a questão da queda da margem EBITDA. Lembrando que a margem EBITDA é o caixa dividido pela sua receita líquida. Então, nessa margem EBITDA, ela teve até uma queda de 2018 para cá, mas isso se deu porque a questão do segmento de business teve muita concorrência e ela perdeu algum tipo de mercado nesse sentido. Mas olha só, isso aqui é uma análise passada. O que me chamou me chamando a atenção da Verizon é a questão futura. Então, é uma empresa que gera bastante caixa, é uma empresa que tem boas receitas, na casa dos bilhões, e até então ela vem andando nos últimos anos de lado. Na verdade, tem muito crescimento, nada muito expressivo. Mas o que me chama a atenção da empresa é o projeto de expansão, principalmente ligado à implementação da tecnologia 5G. Então, olha qual a diferença. Olha como, se a gente for pegar os resultados da empresa passado, só fazer essa análise aqui quantitativa, a gente fica muito limitado. Uma empresa comum, uma empresa que, ok, uma empresa grande, que lucra, ok, mas uma empresa que não tem muito crescimento. Mas quando você começa a estudar mais, principalmente a parte qualitativa da empresa, começa a ver o negócio, os projetos da empresa, você percebe que lá dentro nós temos gestores que estão preocupados com a expansão e implementação de tecnologia. Eles têm um projeto de crescimento muito forte. E é isso que a gente tem que fazer, é antecipar, né, os fatos, antecipar as notícias principalmente. Então é isso que é a nossa análise em relação à Verizon. Porque se você fizer análise quantitativa, você vai falar, é uma empresa comum, uma empresa que não tem muito, não tem um destaque no seu desempenho financeiro. Mas o seu operacional futuro tem tudo para crescer e dar muito certo, ok? Então, dentro dos indicadores financeiros, se a gente olhar o passado, a gente vai olhar uma empresa comum, mas o projeto que ela tem de expansão chama bastante atenção. E aí vem a questão do valuation da empresa, né? Lembrando que a gente tem que pensar sempre no valuation, não adianta você ter uma boa empresa e que ela esteja com valuation esticado, esteja cara, né? Hoje eu tenho grandes empresas, por exemplo, como a Walt Disney, Apple, a própria Facebook, né? São grandes empresas, excelentes empresas, só que estão com valor esticado, por isso que não entra no meu radar. São empresas que estão caras demais, então acaba não adianta você ter bons negócios e que estejam caros. Né? Você tem que entender que você tem que comprar bons negócios, sim, só que com desconto, barato. Né? Quem não gosta de comprar barato? Então, comprar boas coisas baratas, né, é onde é nosso olhar de empreendedor, nosso olhar de negociador e investidor, ok? E aí, quando você vai ver o valuation dessa empresa, eu vejo o que me chama a atenção a questão do PL, né, o preço sobre lucro, que ela negocia 11 vezes o seu lucro. Lembrando que eu tenho uma margem assim, 11 vezes o lucro quer dizer o quê? São 11 anos, se ela mantiver o mesmo lucro, provavelmente não vai aumentar esse lucro, mas se ela mantiver o mesmo lucro, você tem um retorno de capital investido. Então você colocou ali, por exemplo, 100 reais, ou no caso eu falar em dólar, 100 dólares, em 11 anos, se ela tiver o mesmo lucro, você tem um retorno, isso em lucro, do capital investido. Eu tenho uma referencial de no máximo 15, um preço sobre lucro de 15, né, o máximo que eu tenho disso, mas o que me chama atenção não é nem isso, me chama atenção duas coisas importantes, que é para fazer esse valuation que eu acredito que a empresa esteja com valuation descontada, ela esteja barata. Não é nem questão do seu PL estar 11 vezes o lucro, mas sim, primeiro, que o seu concorrente está 35 vezes o lucro, que é o principal concorrente, então está muito caro. Então você vê uma margem de crescimento, a empresa ela pode aumentar sim o seu preço, o seu valor de mercado e ficar bem próximo da T-Mobile. Então, pô, imagina a empresa chegar a 35 vezes ou quase isso, então as suas ações vão aumentar bastante. Mas o que me chama a atenção para esse valuation aqui é uma questão bem qualitativa do que eu já comentei,
que é a questão da implementação do 5G. Isso aí mostra que vai ser uma outra empresa, vai ser uma empresa que vai ter uma expansão muito grande. Já fez parcerias com empresas de tecnologia como a SAP e a IBM. Isso também chama bastante atenção. Isso não está precificado ainda no mercado. E isso vai gerar para a empresa uma forte geração de caixa. A empresa ela vai ter um crescimento muito forte. Por isso que esses números, essa análise quantitativa, ela pode ser mentirosa. Isso que a gente tem que levar em consideração. E outro ponto importante que eu coloquei aqui para demonstrar que a empresa está barata é que ela tem baixa alavancagem. O que seria a alavancagem? Ela tem poucas dívidas. E isso quer dizer, é muito importante para uma empresa que quer crescer. Por exemplo, se uma empresa quer crescer, quer expandir seu market share, se ela tiver dívidas, ela não consegue crescer. Por quê? Ela tem que pagar suas dívidas. Mas se ela tem baixas dívidas, ou nenhuma dívida, que não é o caso aqui, no caso ela tem dívida, mas só que é bem baixa, então, ela consegue ter esse combustível, essa força de crescimento. Então, ela tem geração de caixa, ela tem um projeto muito bem definido na parte de tecnologia, e quando a gente analisa o mercado, que a gente olha para o seu principal concorrente, a gente vê que o seu concorrente está com o preço lá em cima e ela está com o preço aqui atrás. Então, ela pode chegar, na verdade, ela tem uma margem de crescimento muito interessante quando a gente olha para o seu principal concorrente. Lembrando que ela é a segunda colocada nas operadoras de telefonia nos Estados Unidos. Então, Diego, mas qual é o preço dela? Hoje, se não me engano, dia 12 de agosto, estou perdido no tempo, mas hoje já está sendo praticado a $58, né, o seu preço por ação. Mas eu acredito que ela está muito barata devido a tudo isso. Qual é o preço teto, qual é o preço-alvo, coisa e tal? Particularmente, eu não prefiro nem comentar sobre questão de preço-alvo, preço teto e tudo mais. Eu verifico o negócio, eu vejo que o negócio está barato e aí eu adquiro ações da empresa. Agora, até quando? Eu não sei. Eu estou sempre acompanhando, analisando a empresa e eu não consigo mostrar ali mais ou menos um preço-alvo, um preço teto, né, dessa empresa. É uma empresa que está no setor de tecnologia, então se você bota um teto, você pode até perder oportunidade. Então por isso que é interessante estar sempre analisando empresas, sempre estudando essas empresas, e aqui eu trouxe para vocês a Verizon, que é uma empresa que estava no meu radar, eu adquiri recentemente ações dessa empresa, lembrando que aqui não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, isso não existe. Nosso objetivo aqui é estudo, é que vocês possam cada vez mais entender de empresa, analisar empresas e, claro, sobre a minha ótica, sobre o que eu estou entregando para vocês. Ok, pessoal? Mais uma vez, agradeço muito a atenção de vocês até agora. Lembrando que se inscreva no canal, compartilha, segue também lá no Instagram. Nós estamos gerando bastante conteúdo, o trabalho está sendo bem legal. Eu com a minha equipe, nós estamos gerando bastante conteúdo para vocês e sendo com foco principal de investidor fundamentalista, foco principal em empresas. Então a gente vai falar muito de empresas de dividendos, small caps, fundos imobiliários e também empresas no exterior, como hoje falamos da Verizon. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, é só o começo.